Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou acompanhado dos habituais João Gil, João Blanco e Miguel Rocha. Muito bem-vindos. E hoje estamos aqui para remontar às origens e falar da queda de rendimento não do Benfica, felizmente, mas sim do Sporting. Naturalmente, tenho de começar aqui por João Blanco. A que é que se deve esta queda de rendimento do Sporting? Mau planeamento, presidência, treinador, é o quê? Bem, em primeiro lugar, olá a todos que nos estejam a ouvir e dizer aqui ao Rodrigo para não lhes dizer bem-vindos. Nós é que somos habituais aqui. É verdade. Pronto, eu até vinha para este episódio mais numa onda de ouvir mais, ou vá, opiniões de fora, que eu também estou curioso, obviamente, do que vir aqui dar homilias, como o Canhoto também disse no nosso grupo de WhatsApp. De quem é que é a culpa disto? É um pouco mais do mesmo, eu sinto que já estou com este discurso desde que este projeto começou. Que é, e antes disso, pronto, mas estava... Ok, sim, antes disso também. Que é a direção. Não há muito mais a dizer. Quem é que planeia uma época desportiva? Não é só um treinador, é todo como é que se constrói um plantel. Não é só o treinador, de certeza. E por muito que eu acho que o Ruben Amorim tenha muitas falhas, e tem, está certo, é a única razão para o Sporting ainda não estar em 10º ou em 11º neste momento. Acredito eu. Que é porque temos um treinador não muito experiente, e nota-se isso em duelos, nomeadamente contra o Porto Sérgio Conceição, que já é um treinador muito mais experiente e muito mais completo. Mas é um treinador muito competente e com muito talento, que às vezes tem falhas, certo, mas é o que vai salvando o Sporting de uma péssima gestão desportiva feita ao longo dos últimos 5 anos, onde o ano do título foi a exceção. Gil, naturalmente, creio que há aqui um desejo também de quereres bater no Sporting. O que é que tens a dizer? Claro, pronto. Em primeiro lugar, deixa-me dizer que quanto mais tempo o Sporting continuar assim, para mim melhor. Mas apesar de tudo não é para isso que eu estou aqui hoje. Pois somos nós, só pensamos nos outros e tal. Pronto, mas eu não estou aqui hoje para bater no Sporting, estou aqui hoje para analisar o que realmente se passa com o Sporting. E basicamente tudo começa no início desta época, este mal recente desempenho começa no início desta época, porque se fôssemos a avaliar os anos passados, então estávamos aqui de 2 dias. Mas quando um presidente vende Palhinha e Mateus Nunes, especialmente o Mateus Nunes, um dia, na semana do clássico com o Futebol Clube do Porto, parece-me que é logo comprometer totalmente quaisquer aspirações numa época desportiva. E depois vamos analisar o plantel do Sporting. Tem 6 centrais. Eu já lá vou a essa parte. Sim, essa parte vai ser a minha especialidade. É? Mas pronto, tem 6 centrais, sendo que só 3 deles é que contam. Tem 3 médios defensivos, que é o tão longo, o Gatti e o Essu. Estava a pensar até no Sotiris, mas... O Sotiris, sim. E Morita, Morita. Não, Morita não é defensivo. Mas sim, eu percebo o que estás a dizer. Tem 4 médios defensivos e um 8. Sendo só um é conta, em cada posição praticamente. Não é um conta, mas pronto. E um 8, que é o Morita. E o Pote adaptado. E um 8, que para mim não é médio 8 de certeza. Depois tem uma carrada, um caminhão de extremos. Certo. Que nem sendo sei... que só para aí 2 é conta também. Exato. Depois tem avançados, tem a sorte de agora aparecer o Chermiti, porque se não fosse o Chermiti, então é pior ainda com o Paulinho. Laterais tem os Gay, de um lado, e pronto, agora o Belharino vai se adaptar, e o Nuno Santos do outro, ou seja, 3 laterais para 2 posições, e o guarda-redes tem o Adem, e nunca mais ouvi falar... também pode jogar ali. Sim, pronto, e o Adem nunca mais ouvi falar do, como é que ele se chama? Frank Israel. O Frank Israel também nunca mais ouvi falar. Era esse, devia estar a suplente do Sporting. Pronto, tem o Adem e mais nada, basicamente. Portanto, eu acho que por aqui se vê logo a razão do insucesso do Sporting. Muito bem, Rocha, eu hei daqui também pegar mais no plantel, mas que razões é que vês assim para esta queda de rendimento do Sporting? Bem, olá a todos. Eu acho que primeiro o Sporting tem um problema estrutural, acima de tudo. Isso já não é de agora, já é há bastantes anos, como o Blanco estava a dizer, o ano do campeonato foi uma exceção.
Isso. Boa. Foi uma exceção e pronto, após esse acontecimento de que ninguém conseguiu bem explicar, quase alienígena, o Sporting voltou ao que era. É um problema de fundo, pode-se considerar um problema de planeamento. Acho que tem muito a ver também com a massa adepta, a relação que a massa adepta tem neste momento com a presidência, com o plantel, que é uma relação de certo amor-ódio, parece-me a mim, porque o Sporting já teve plantéis maus, este não é nem de perto nem de longe o primeiro ano em que o Sporting tem plantéis maus, e acho que já conseguiram fazer melhor do que estão a fazer agora. Eu fui ver o clássico no outro dia e o ambiente que se vive em Alvalade é degradante. 22 mil no jogo de Liga Europa. É ridículo. Menos de metade. Falem que vocês estão a falar bem, eu estou a gostar. Menos de metade de lotação num jogo europeu. Exato. Eu em clássicos, em temporadas como 15, 16, 17, 18, por aí, sempre que fui a Alvalade, pelo menos entrava lá e tinha respeito por jogar contra o Sporting, porque o estádio estava cheio, primeiro que tudo. És brunista, Rocha? Hã? És brunista? Se calhar não estou acusado de ser brunista, não sei. O Varandas entrou em que ano? Acho que em 18 já estava, ou não? Setembro de 2018. Portanto, mas acho que no início do Varandas também não estava assim tão mal. Mas sim, podes considerar que era com o Bruno de Carvalho que os adeptos estavam mais ligados à equipa. Eu acho que isso não há dúvidas nenhumas. Porque lá está, os adeptos davam um espetáculo. E embora nesses jogos eu não tivesse medo do Sporting, porque não é do Porto ter medo em clássicos, mas pelo menos entrava com respeito. Eu entrei em Alvalade, vi uma bancada completamente vazia, parecíamos que depois quando começou o jogo, ok, nos primeiros minutos não conta por causa do protesto, mas após isso parecia um jogo de seleção em que quem começava a cantar eram palminhas e assim. Pá, isso não é um espírito de um clássico e não é o que nós estávamos habituados a ver o Sporting fazer. E eu, estando do lado contrário dos Super Dragões, ao lado onde supostamente está a Juveléu e a torcida, etc., o que ouvia só era Super Dragões, e isso não era normal num clássico contra o Sporting. Portanto, esse é o ambiente que se vive em Alvalade, e a partir do momento em que esse ambiente é alimentado com as várias decisões que a direção tomou este ano, também no início do ano, com a tal venda do Mateus Nunes principalmente, foi mesmo em cima e que o Mourinho está farto de bater nela e a dizer que a culpa não vai morrer sozinha, é uma frase que ficou... Até agora está sozinho. Eu acho que as e o pior é que quem eram... quiser encontrar um parceiro para a culpa está a querer destabilizar. Eu acho que o que ele queria dizer era que a culpa vai ser descoberta mas daqui a muitos anos e não vai ser num futuro próximo. Portanto, sim, eu acho que é a junção destes fatores todos. Se a direção tem a culpa principal, as direções dependem, a sua qualidade de gestão depende muito do clube onde estão. Tendo toda a história passada do Sporting em relação à direção anterior e a forma como esta também chegou ao poder, acaba por ser logo uma contrariedade para a mesma conseguir ter algum tipo de sucesso. E portanto, lá está, é uma combinação de muitos fatores. Bem, isto para mim claramente é um problema que vem desde que eu me lembro de ver futebol. O Sporting não está mal este ano. O Sporting está mal desde o tempo de Godinho Lopes. É verdade, ou seja, eu não me lembro de ver o Sporting bem. Quer dizer, mais ou menos. Vamos lá por partes. E eu acho que isto é muito giro ver assim este percurso do Sporting. Não que eu goste de ver o Sporting mal, não sou como o Gil, mas acho giro analisar deste plano. Eu não vou largar muito, porque não é a minha especialidade. Mas vamos... O Bruno Carvalho entra num tempo de instabilidade do Sporting e consegue equilibrar a balança e tornar um saldo positivo do Sporting. A massa associativa volta a ir aos estádios, as modalidades do Sporting começam a ganhar cada vez mais importância, algo que vai perdendo importância hoje em dia, não por parte dos adeptos, mas de quem está à frente do clube. E o Bruno Carvalho estabilizou e potencializou a marca Sporting de uma maneira ótima, não é? Ou seja, o Sporting, eu lembro perfeitamente, há uns anos estava aí a jogar Madrid, a dar cara a cara com o Real, a jogar ataque a ataque com o Atlético, e por isso o Sporting estava bem, sobretudo ali nos tempos do Jorge Jesus, nas primeiras épocas, na primeira época de Jorge Jesus.
Aí acho que foi o melhor Sporting que eu vi nestes últimos anos. Depois, claro, temos o ataque ao Alcochete, passou-se alguma coisa com o Bruno Carvalho, destabilização total, e o Varandas, aqui tiro-lhe um bocado a culpa do cartório, de facto entra num dos piores momentos da história do Sporting, se não o pior momento da história do Sporting, em que temos os jogadores atacados, inúmeros jogadores a rescindirem, aí nem era o Varandas sequer, era o Sousa Sintra, não era? Que foi tomar conta. Sim, que foi ali assim, uma presidência interina durante uns 2 meses. Sim. Depois o Varandas entra com este caos todo. Se ele ajuda da melhor maneira, não. Se ele tentou concentrar todos os poderes na pessoa dele, sim. E uma boa maneira de fazer isso era retirar aqueles que ele considerava que seriam alvos contra as meninas de Sporting, que são as claques. Porque de facto as claques fazem barulho e conseguem mexer muito daquilo que é o estádio. Eu lembro perfeitamente de, antes de Covid, portanto, 2019, 2020, estar a ir a Alvalade com alguma frequência até, obrigado João Blanco. Nada pelo patrocínio. Ir com alguma frequência e de repente as claques, não é, começavam a cantar contra o Varandas em vez de estar a apoiar, ou seja, e depois eram os adeptos, grande parte deles, a central, a assobiarem os cânticos das claques e por isso clima de destabilização total. E isso vê-se do ponto de vista desportivo. Deixou de haver projeto no Sporting. Porque, se calhar não vou conseguir dizer por ordem, mas vem Kaiser... Não, a seguir ao Jorge Jesus, quem é que veio? É o Peseiro? Não, o Peseiro, que é contratado pela Sousa Sintra, depois sai e o... Vem... Não, o Tiago Fernandes acho que faz tipo 3 jogos, depois o Kaiser, depois Silas... Não, Lionel Pontes, depois é que vem o Silas e Amorim depois. Ou seja, não há um projeto, até chegámos ao Amorim, não há um projeto assumido por parte do Sporting, é tentar salvar aqui. Não. Até, enfim. E por isso, e agora vou-me concentrar sobretudo no Amorim, porque de facto aí acho que volta a haver uma aposta por parte do Sporting relativamente ao futebol. E vou pegar aqui já na época pós-título, 21-22. Para a entrada da época 21-22, o Sporting deixa-se ir Nuno Mendes, um dos jogadores mais importantes da conquista do título do Sporting, e de notar que, a meu ver, o Sporting tinha de vender, não ia conseguir manter. E grande negócio, atenção. Não concordo. O Nuno Mendes? Nuno Mendes acho que foi um excelente. Eu acho que o Nuno Mendes foi um bom Quanto é que negócio. foi? 45, mas o Sarabia por empréstimo. Eu acho que foi um excelente. Eu não considero um excelente negócio, e isso está-se a Por um provar agora. lateral. Eu acho que está a ser um negócio normal. Foi um negócio normal. Sim, Justo. acho Não normal também. acho que não é um Não acho que é um grande negócio. excelente negócio. Eu acho que para aquilo que é a realidade do Sporting é um bom negócio. Tenha em conta que já que se vende, tenha em conta que neste clube se vende o Palhinha por 20 milhões. Digo mais, foi um melhor negócio para o PSG do que para o Sporting. Sim, isso eu concordo, porque o PSG tinha limitado também. Depois, para mim, aquilo que é a estupidez estupidezes desta gestão do Sporting, uma delas, a venda de Luís Maximiano por 5 milhões de euros. Concordo. Não é? Temos Adam, que de facto na época do título faz uma grande época, mas é um guarda-redes já, chegou o quê? 33, 34 anos, já com bastante idade. E ter um guarda-redes Daqueles. que sabia que à partida ia dar guarda-redes, que o Max já tinha sido titular em jogos de competições europeias e tinha defendido várias vezes e tinha salvo o Sporting várias vezes e deixou-no sair. Depois deixou sair Tiago Tomás. Ser uma aposta ou um suplente para o Paulinho, não é? O Paulinho está na época do título. Quem que era o suplente? Tiago Tomás. Certo. E depois Tiago Tomás sai. Tiago Tomás sai, ou seja, depois da Taça Liga que ganhamos ao Benfica o ano passado. Portanto, sai a meio da última época. Ele não teve por empréstimo primeiro no Stuttgart. Não, foi para o Stuttgart. Não, ele está lá. Ele agora está emprestado ao Stuttgart. Só que o Stuttgart muito provavelmente vai assinar a cláusula, que acho que é tipo 10 milhões ou 15, ou logo aqui. Depois, vou pegar já aqui em Giovane, que sai por empréstimo para a Lazio, porque depois vou pegar nele a seguir. Sai Eduardo Quaresma, por empréstimo, em 21-22 também, creio eu, para o Tondela. Certo. O que não se percebe, não é? Porque foi uma das... Não, é verdade, ele tinha que ganhar maturidade. Mas ele passa de um titular da época do título até chegar ao Inácio, não é? Até chegar a superpotência Inácio. O Eduardo Quaresma nunca foi titular na época do título. Foi na anterior, é verdade. Foi na anterior, é verdade. Depois sai Antunes. Esse era daqueles que o Sporting dava-lhe mais a fazer um favor a ele que o contrário. Pela qualidade esportiva, sim, mas viu-se sem ele até pode gostar muito do Sporting, mas isso também eu gosto e não sou jogador, não é? Por aí. E deixam-se ir plata por empréstimo. Aqui, e vamos comparar com as entradas, acho que dá um salto positivo, porque entrou Edwards, nesta época. Em janeiro, sim. Vem o Garta, que é das melhores contratações do Sporting. Vem Ricardo Gaio. Das melhores contratações de Sporting também. Vem Paulo Sarabia, isso que foi a contratação desta época, de 21-22, claramente. Certo.
Veio Mateus Reis, que veio provar uma mais-valia. O Mateus Reis já estava cá no ano do título, foi campeão. Chegou em janeiro. Pois do ano do é, título. desculpa. O Transfer Market meteu aqui em 21-22. Vem Gonçalo Esteves, que ainda vamos ver. Ou seja, numa época vem 2 laterais direitos. Se calhar se comer menos. Sim. Estão a imaginar. Vem, vem João Virgínia, não é? Deixam sair o Maximiano e vem o João Virgínia por empréstimo para ficar suplente. Já foi. Mas Já esse, não, faltou. mas esse também não acho que foi. Pá, foi uma aposta que não deu. Não percebo, mas não. Isto, Mas faria sentido. É o que eu estou a dizer. Que isto é reflexo de não haver planeamento. É reflexo não haver scouting, que é diferente. Não, mas houve planeamento, não é? Vendes o teu guarda-redes suplente por 5 milhões de euros, trazes um por empréstimo que não tem provas dadas. O João Virgínia só fez um bom Euro Sub-21 ou Sub-20 que ganhou. É a mesma coisa que o Trincão na carreira. Fez um bom Euro Sub-19. E uns bons 2 meses com a Mourinho do Braga. E é isto. Depois vem Ruben Vinagre, que se veio provar Flop completo. um flop completo. E vem Marçac, que vamos ver. Gostaria só de relembrar que o Também Sporting tem deu gostado. 10 milhões pelo Ruben Vinagre. Exatamente. Por metade do passe. Sim, provavelmente todos os negócios do Olha, Sporting O são feitos. Sporting, o Sporting é perito em trazer jogadores que supostamente vão render bastante e depois acabam por não render. Olha lá, Isso chama-se falta o de que é que se scouting. passa com o Marça? Está emprestado? Está Não, emprestado mas já está ao Sporting emprestado. Gijón. Ainda bem, o Marseille é bom, portanto tem de ganhar Ele é rendimento. bom. Sim. Época 22-23, que é o descalabro, não é? Saem Palhinha e Mateus Nunes na mesma época. Eu sou treinador, tinha saído daqui. Não, mas como é que se vê no meio campo titular de uma época? É isso. Eu tinha sido, como É que treinador... tinha uma eu tinha capa sido. 2. Portanto, Eu tinha sido, como treinador, eu tinha dito, está aqui, adeus. Não é possível. está aqui a chave da porta da entrada. Tchau. Nem vem reforços, porque reforços de meio campo para o Sporting esta época. Só Morita, Morita para Só- mim é a melhor contratação desta época. Porque é a única que rende. mas não dá para comparar com Palhinha e Mateus Nunes. Pá, não, certo. Eu acho que o Morita também mais um ano vai ter rendimento semelhante ao Mateus Nunes. Eu acredito. São coisas completamente diferentes. Certo? Completamente. Não, mas se fazem a função do meio campo mais criativa no Sporting. Enquanto que o Mateus Nunes, se calhar, é um jogador muito mais de transporte de bola, de levar e de box-to-box, digamos assim, o Morita é um jogador de levar a bola para a frente através de passe, através de algo criativo e também é um jogador com um grande controle de bola. É muito difícil tirar-lhe a bola do pé. É um jogador que, pá, mais tempo, menos tempo, acho Não que... digo que todas as equipas precisam de um criativo no meio campo. Sim. Não, eu acho que o Morita, em termos de leitura de jogo e de qualidade de passe, é melhor que o Mateus Nunes. Só que a questão é que o Mateus Nunes desequilibrava e rasgava muito mais. Cavalga muito mais. Exatamente. E dava jeito nesta tática. Sim, claro. Um jogador- Estava Sim. melhor também. Portanto, reparem neste downgrade. Palhinha, Mateus Nunes, Ugarte, eventualmente é sub, não me lembro de um... Bragança? O Bragança, Que tal, exatamente. pronto, está lesionado. Passamos para Ugarte, que assume titular, ia bem. Certo. Morita, ia bem. Depois, O Ugarte chegou a disputar a titularidade com o Palhinha. Companhia, o ano Sim, passado, sim, sim. certo. depois Talungo, Andropoulos, ou como é que ele se chama? Alexandropoulos. Alexandropoulos, Mateus Fernandes. Este é o tempo, Mateus Fernandes é o tempo. O Bragança, Sim, estou Mateus preocupado. Estou preocupado com aquilo que pode ser a carreira dele. E Dário é sub, vamos ver. O Amorim, pois é, eu vou aqui abrir um parênteses, que é, o Amorim, de repente aposta num jogador, não é? Começou a apostar no Rodrigo Ribeiro, Dário sub, e de um momento para o outro, olha, agora vai Chermiti, vai Mateus Fernandes. Aqui critico o Ruben Amorim, porque não há, tirando Não há um processo. Inácio, Mateus consistência. Nunes E aí, ou seja, eu acredito que o Ruben Amorim aposta ter uma filosofia de aposta nos jovens. Acredito. Mas a questão é, aí apostou-se em quem havia. Não é? Um pouco de... É verdade. Até o Eduardo Quaresma fez não sei quantos jogos no Porquê Sporting. que eu acho que o Amorim aposta tanto nos jovens? É porque não tem mais nada para Mas apostar. não é isso que nós estamos a criticar. É Não, ele apostar é a questão num da e de repente consistência. virar. Exatamente. Sim, sei lá, isso no Porto não acontece. O Amorim, em termos de apostas de jovens, não é coerente. Exatamente. Ou seja, se calhar não... É o que lhe dá na cabeça. Se calhar não depende do treino nem das prestações deles nos jogos. É o que lhe apetece lançar naquela semana. E há imensas vezes em que, por acaso ainda vi um tweet sobre isso ontem, que era um jogador do Sporting, que até pode não ser 100% titular ou 100% absoluto, faz um bom jogo e decide jogos. Aconteceu com o Jovane no ano passado, há 2 anos, no ano do título, ou o que foi. Agora o Jovane também é uma nulidade, mas antes não era. E agora aconteceu com o Chermiti, que marca 2 golos, que foram os únicos 2 golos do Sporting, antes deste do Coates, foi o Chermiti. Portanto, decide um jogo, decide 2 ao terceiro. Banco.
Uma coisa não se percebe. O Chermiti foi igual agora. Porque raio que o Chermiti começa no banco e não Pois o assim, de Paulinho. gestão física. A única coisa que eu percebo naquele 11 que se apresenta frente ao Midtjylland, das opções mais estranhas, digamos assim, é jogar a titular, que é numa de, pronto, vou-te recompensar porque, pá, coitado, jogaste 15 minutos no último jogo. É a única coisa que se percebe Mas ali. não é isso, é Pode no Bellerin meio não campo não aguenta. se percebe ali, Paulinho a titular não se percebe ali. É, pá, e de resto percebe o trio defensivo, que o Santos Justo é um ótimo jogador, só que quando joga, não é? É, pronto. Deixa eu só dizer isto que eu acho que não me fiz entender como deve ser. O Ruben Amorim aposta, por exemplo, no Chermiti, no Mateus Fernandes, no Bragança, no Inácio. Pronto, estou aqui a dar vários nomes em que ele vai apostando. Mas nem todos vão dar certo no Sporting. Certo. Por exemplo, vamos olhar para o exemplo do Roger Schmidt no Benfica. Ele aposta em vários, só que depois vemos, por exemplo, o Paulo Bernardo, não calça. Mas o Paulo Bernardo não foi aposta do Schmidt nunca. Não, ele tentou, Nunca foi. tentou apostar. Nunca foi. Tentou apostar, mas nunca não deu. foi. Paulo- E o Florentino, O Austin, Paulo Chiquinho, Bernardo tudo acho à que só frente. fez para a época. Exatamente. Ele foi Sim, agora mas ele emprestado chegou, até. ele Estava a chegou. voltar para a equipa Lá dele. está, porque onde eu quero chegar mas é que o acho Schmidt que não tem necessidade Exatamente. de transformar jogadores Isso que podem não calçar em jogadores importantes. Enquanto tem que o- outros jogadores enquanto bons. que o Sporting- Enquanto que o Sporting tenta Não, mas eu apostar acho que a em comparação todos aqui para nem devia tentar ser arranjar. tanto com o Benfica, porque o Benfica eu concordo, o Benfica tem um plantel completo ao ponto de não precisar de apostar tanto, É aí que eu quero chegar. tanto É aí que eu quero chegar. na formação, e só aqueles que são muito bons, tipo o António Silva, é que calçam. Agora a Agora o questão João é, Neves eu comparava está a mais com começar. o Porto, porque o Porto está mais ou menos, com muitas aspas, na mesma situação de construção de plantel do Sporting, que é mais recursos mais limitados, etc, apostar muito da formação. Sim, com lesões agora até. Qual é que é o jogador da formação do Porto em que o Sérgio Conceição tenha apostado a sério e não tenha dado certo? No máximo há quebras de rendimento, como houve com o João Mário e agora do nada o gajo já é bom. Qual é que é o gajo que mesmo tendo essa necessidade de se apostar em qualquer um que exista, o Sérgio Conceição pega no gajo, transforma. Pronto, tens aqui, podes não ser o melhor jogador do mundo, mas cumpres e estás no Olha, plantel. não sei, o Rocha O Marcano saberá está melhor. titular no Porto, não é? O Marcano é titular no Porto. Sim, a questão não tivemos nenhum central que veio da equipa B ou da formação conseguisse tirar o lugar ao Marcano. Não, sim, é verdade. Mas isso Epá, também nem me Diogo surpreende com a Leite, Conceição. nem Diogo Queiroz, que era dois gajos que durante 3 ou 4 anos se falou muito. Diogo Leite. Se bem que o Diogo Leite agora até está mais ou menos. Ainda vai Não é verdade. voltar. Sim. Diogo Queiroz, pronto, foi. Pá, Mas lá está, não, não sei se chegou a ser aposta. Nunca foram apostas sérias. O Nunca Diogo chegou a ser Leite aposta. até menos. O Diogo Leite foi um pouco mais. Pronto, mas Mas o Diogo Queiroz sim. E o Diogo Leite também teve azar. Apanhou o poucos Pepe no jogos, Leitão, sim, apanhou o Sim, Filipe. sim. Entrou numa má época também. Pronto, mas o que eu quero dizer é que o Sporting tenta transformar jogadores que podem não ter o nível para o Sporting em jogadores para jogarem. Pronto. E isso Disse de acordo. E a isso ver, prejudica os próprios jogadores que são melhores e que não podem jogar, Mas ou lá não está, têm isto tanto tem tempo. de ser uma gestão também da forma. Lá está, a forma como o Ruben Amorim vai apostar nesses jovens vai determinar tudo. Se os jovens não veem um certo padrão na forma como ele lhes dá oportunidades, Claro. o rendimento deles vai descer bastante, assim como a confiança e a motivação. Isso é essencial nos jovens. Por exemplo, Bernardo Folha leva um amarelo. Primeiro tem a aposta nas meias finais da Taça da Liga, depois é titular para o campeonato, leva um amarelo aos 2 minutos, é expulso ainda na primeira parte. Faz o jogo de castigo no jogo a seguir, próximo jogo é titular outra vez. Isso mostra uma confiança no treinador na aposta e não que o vai castigar por algum erro que ele tenha cometido. E isso é essencial no desenvolvimento dos claro. jogadores. dos enquanto que eu jovens. acho que o Amorim transmite mais essa confiança de não castigar erros a quem se calhar Os não merece. merece. Yeah. Queres dar exemplos? Os gajos, Paulinho? Adam, Adam. Paulinho, com Adam, pá, lá está. Mas quem é que tu tens para o Adam É também? que entrada aí, Paulinho. Mano, O que é que tens com o Adam? não, quem é que tem para o lugar do Adam? Ah, E digo Não, já não, aqui. mas calma, Não, mas quem dá o nome? Diego Calai. Que é só Diego Calai, que é um jogador, que é um italiano, guarda-redes 17 anos. N vezes melhor do que o Franco Israel. É pá, também coitado do homem, também só fez 3 jogos, mas pronto, enfim. E estamos naquela meio que situação quando saiu o Patrício, o Renan ainda teve uns tempos bons, mas a seguir a isso estamos exatamente na mesma situação, que é apostar num puto da formação, se calhar que agora vai ter alguns erros, mas erros também o Adam está a ter, e para a próxima época, ou não a seguir, já tens ali um guarda-redes bacana. Eu acho que devia apostar. É que haver guarda-redes como o Diogo Costa que surgem e mal fazem erros é exceção, não é a regra, porque o Diogo Costa é um fenómeno. Pronto. O Diego Calai tenho a certeza que era um gajo que entrava e que epá, ia calçando e se calhar para a próxima época já era titular
lado do Sporting. Acho que faz muito mais sentido ir apostando no guarda-redes para o futuro do que estar a tentar prolongar uma carreira do Aveiro que já não está lá. O que é que o Sérgio Conceição fez com o Marchezinho? Exatamente. É igual. Exatamente. Igualzinho. Marchezinho. Não, e aliás, e até era numa fase da carreira do Marchezinho onde ele estava em fase descendente. O Marchezinho, na mesma época. Ele saiu quando não estava a cometer erros. Ele, na mesma época em que ele é dropado pelo Diogo Costa, pronto, naquela época sai do 11 para entrar o Diogo Costa, é a mesma época em que o gajo faz uma exibição fenomenal contra o City, pelo menos. Exato. Andas a fazer muitos programas a falar em inglês. Sim, andamos a fazer aí uns quantos programas, sim. Portanto, fechando este mega parênteses que abri aqui, peço desculpa. Mas é bom, eu gosto mais assim. O Sporting, na época 22-23, portanto, sai porra agora no inverno. Sim. Sai Tabata, que estava a começar a ser uma aposta, até numa posição diferente, não é? O Tabata começa ali a jogar a 8. Sim. Portanto, vê-se que e isso também é muito gestão de direção, porque disseram assim ao Mourinho: olha, o Tabata vai ser vendido para não teres de vender o Mateus Nunes. Muito bem, vendeu o Tabata passado 3 dias, Mateus Nunes no Wolverhampton. Bom, muito bom. depois... De forma a que vais buscar soluções de recursos por causa disso, e para o Arthur. Claro. Aliás, acho o Arthur 10 vezes jogador mais que o Rochinha, por exemplo. Mas é pá, não havia necessidade que um Tabata lá, por exemplo. A posição do Arthur não é médio. Não, é extremo. É extremo. Não, o Arthur é extremo e às vezes vai jogando ali no lugar do Nuno Santos, por exemplo. O contrato de Fedal acaba. Sim, mas e o Fedal também já não tipo- estava a render. Certo, mas era um jogador que dava mais segurança. Acho que o Fedal que dá mais segurança que o Neto. Não, mas o Neto também já só está lá para fazer balneário. É tipo, o Luís também teve ali tipo 3 épocas no Era o que Benfica, não seria fazia o nada. Marcanos se nós estivéssemos a descender. É verdade. Sim. Depois Marçá sai por empréstimo agora no inverno. Foi no inverno? Foi. Sarabia sai. O jogador mais importante da época passada do Sport. É substituído pelo Trincão. Sai Dá o Ruben de mesmo número ao Vinagre. gajo e tudo. Atenção, Sai Ruben de Vinagre. E bem, não está a Pronto, fazer não há nada. muito mais a dizer. atenção, o Trincão Trincão, o quê? não está a fazer nada, mas é um jogador que poderia fazer promissor, está, poderia entregar, podia espera entregar. muito. É pá, ainda Exato. assim não. Ainda há jogadores que eu posso assumir esse risco, aqui não dá para assumir. Porque eu lembro-me, nós quando voltámos de férias e foi dos seus primeiros programas como moderador, como gajo residente, eu digo, epá, acho que isto do Trincão não vai correr bem. Porque é um gajo que faz aqueles 2 bons meses no Braga, vai para o Barça e desde aí. E um Barça desesperado, não é? É um Barça desesperado que foi jogando, até foi jogando no Barça, epá, se calhar até fez ali fez mal uns jogo. rabis com o Messi e tal. No Barça fez o quê? Nada. No Wolverhampton fez o quê? Nada. Vinha para o Sporting fazer o quê? O que ele está a fazer até agora? Nada. Não é muito difícil prever aqui a Mas é um regularidade jogador da com coisa. talento. Uma pessoa não tem Epá, de o que é estar ter sempre à espera. talento? Mas isto é O que é ter filocitos. talento? O que é ter talento? É ter toquezinho de bola? Dá para ter talento noutras coisas. Dá para ter talento se... Olha, por exemplo, ter mais do que um pé dava jeito. Com o Trincão num jogo com o Porto é uma oportunidade de pé direito que... Estás a dizer que os jogadores jogam um pé não jogam bem, Blanco? Não, estou a dizer que são muito mais limitados. Messi. Certeza? Sim, tenho, garanto Será? aqui. Agora, estás a assumir que o Messi só tem um pé? Tu. Pronto, sim, também eu. É por aí. Mas esse pé vale por 3. Só que a questão é, Essa aqui o é a Messi diferença. contorna essa limitação por ser um fora de série. O Trincão não contorna porque o Trincão. Claro. Então, mas vais-me dizer que ele foi para o Barcelona, sempre elogiado por toda a gente e não... Elogiado por toda a gente. O que é toda a gente? O que é toda a gente? Comentadores, treinadores... É que isto é Comentadores. Quantos jogadores não fizeram só uns meses na equipa principal e depois deram o salto? Ferro. Ferro. Então o Ferro não era elogiado por toda a gente. Não, estes dois meninos diziam que o Ferro ia ser melhor que o Ruben Dias. Eu disse, eu assumo. Foi um dos meus maiores erros. Aquilo pareceu-me um fenómeno. Pareceu-me um fenómeno. 2 meses bons, ou logo é que foi aquilo. 6 meses. Aos 6 meses do caraças. 6 meses. Pá, foi 6 um meses. gajo, vê um central marcar um gol contra o Dinamo e é aquilo. Num nível completamente diferente, porque ele é jogador, mas o Renato também não se tornou o que se esperava dele depois daqueles 6 meses. Exatamente, o Renato tem no um relançar de Benfica. carreira. Exatamente. Exato. Sim. Quem não se lembra do Renato a passar para um painel publicitário pelo Swansea. Depois, as entradas é que me assustam um bocado. Porquê? Santo Justo era necessário um central. Por exemplo, o Santo Justo é daqueles erros que um gajo até desculpa. Porquê? Porque o Santo Justo... É o melhor central do Sporting. Não, certo, concordo. Em forma, concordo. Mas a questão é, o Santo Justo tinha vindo de uma enorme lesão. Mas antes disso... Ou seja, e nem era lesão muscular. Não me lembro bem o que era, mas não era lesão muscular. Não era nada de acumular cansaço, etc. Antes disso, o Santo Justo não tinha histórico de lesões. Portanto, isso é uma coisa que até... se os exames médicos não detectam...
Epá, até se dá o benefício da dúvida, porque não havia esse histórico, não havia matéria-prima de onde pegar para isso tirar essa conclusão. Santo Justo eu até percebo, porque ao contrário do Trincão. O Trincão percebe-se que ali havia falta de rendimento. Pronto, aqui o Trincão é pedido de treinador, tenho a certeza. Não é por aí. Pois. Não, e tinha, o melhor trincão que vimos foi com o Ruben Amorim. Claro. Certo? Foi o único Trincão que tu vi. Vai, pronto, o Trincão do Euro Sub-19 em 2018, olha lá o que é que foi aquilo. Depois entra Rochinha, que foi a contratação mais aleatória que eu vi ultimamente. A sério, ou seja, Não, é a contratação do que é lutar por Conference League, pronto. Um depois, gajo carregava a vitória, mas a questão é o pontal de vitória também era quem? carregar a vitória, nem tanto. Nem Mas carregava. carregava a vitória onde? Num seixto lugar? Pois é isso. Eu estou a gostar como estamos a responder com perguntas. Só está a giro. O Vitória que nem a Conference vai. Depois, agora no mercado de inverno, Diomandé, Isso ainda. Vamos ver, Isso é vamos benefício da esperar. dúvida. mas para quê? Ou seja, qual era a necessidade Havia de necessidade de um haver central. Quanto é que foi? 7,5? Coates, meio Santo mais Justo, jogo sim, jogo não, ou Não, jogo sim, não, não. centrais que contavam saiu de Diomandé. Coates, Inácio e Matheus Reis. Tens 3. São os 3 que são titulares. O Santo Justo conta Mas metade dos eventualmente jogos. o Neto, Não, o Neto não. Epá, o Neto não conta. O Neto O está ali Santos. para fazer balneário, meu. O Santos. Marçá, Epá, Agora Marçá- foi emprestado, não é? pá, talvez Pode o ser Marçá, sim. Então, mas com o Marçá para ser emprestado era no início da próxima época. Se, não, nesta acho- época até começava a apostar nele. Ok. Eu apostava no Marcelo. Nesta época o Sporting ficar em quarto, o quarto lugar não perde. O Casa Pia, pronto, está a fazer um grande campeonato, mas sinceramente acho que já não chega. Até o Vitória. E a neste momento Champions, atrás do duvido. Sporting. A Champions não chega. Não, Quase certeza. ganhas a Liga Europa, mas acho que é pronto. Depois, Bellerin, a Já entrada, falamos disso. é a melhor entrada que há aqui, Bellerin, no sim, sentido concordo. de sai porro entre Bellerin, se bem que a questão física dele, e aí há muito histórico de lesões do Bellerin, põe em causa esta contratação, pois são estes, se estivesse noutro contexto diria de outra maneira, mas estes jogadores medíocres. O Alexandropoulos, é isto? Tá, sim, Nem na é equipa só B, ter não é? isso, é? Está longo. Não, tão longo, lá está. É daqueles médios que vais envolvendo e acho que eu até gosto dele. Vamos não é para agora. Ou então anunciavam para a equipa B. É pá, sim, isso eu concordo. Eu não vejo diferença de qualidade entre o Sotiris e o Tolong, por exemplo. São jogadores diferentes, mas não vejo grande diferença de qualidade. Ok. E depois entram duas das melhores contratações que por acaso estavam na formação. Chermiti, vamos ver. Eu acho que está ali um avançado com Faragul, muito trapalhão, e quero ver quando. Quero ver como é que vais falar dele. Não, o primeiro jogo que eu vi disse é um Darwin. Ele Que é um tem gajo Faragul. com golo, só que não tem técnica. Vamos ver. Não tem. E é rápido e tal, e tem trança. E um jogador, um jogador que eu estou com alguma esperança, Vamos ver pela- se renova. espero que não, quer dizer, pronto, coitado. Vamos ver se dá o jogador, que é o Fataú. Fatal, não era da formação. Eu, não era? Fataú, fomos buscar a um clube do Gana, tipo, foi no verão. E ele, pronto, foi. Mas Mas era da se calhar foi formação. antes. Eu sei que ele veio para o Sporting no verão, mas acho que o Sim, curso já sim, estava sim. feito. Mas pronto. Mas sim, Só porque achava que era da formação. Mas ele- Mas se calhar estou a confundir com o Nazinho ou coisa assim. sim, o Nazinho. Nazinho é. Esse coitado também fez 2 jogos aqui principal do Sporting e depois Nunca mais apareceu. ouviu pronto. falar dele. É igual, é o Rodrigo Ribeiro, pronto, tá bem. Mas acho que o Fataú tem potencial para dar jogador. Mas pronto. Rocha, principais erros deste Sporting. Geral. Tudo. Ponto. Próximo. Lá está. Não, mas é muito isso. Eu acho que nós já falámos aqui de muitos erros. Os principais erros são todos. Porque a combinação de todos estes fatores é que dão a péssima época que o Sporting está a fazer. Acho que não há assim um que se possa destacar. Então o que é que devemos esperar se desta época calhar do Sporting? Pode esperar uma luta pelo quarto lugar. Acho que vai ser luta? Acho. Com quem? Braga ou Vitória? Sim, isso é uma luta a nivelar por baixo ou a nivelar por cima. Sim. Eu acho que vai ser nível lá por baixo. Ok. Eu acho que o Sporting vai lutar para ficar no quarto lugar. Não é para Estás a subir ser ainda para mais descer. catastrofista. Então, vocês acham que o Braga vai descer mais que o Sporting? Não. Eu acho que o Braga não desce, mas acho que não há luta. Acho que vai manter com alguma tranquilidade o quarto lugar. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o Ruben Amorim disse de forma completamente absurda que a Liga Europa não salvava a época. Eu acho não só que salvava a época, como era das melhores épocas, sem contar com a do título. Claro. Portanto, O Sporting, é que dizer isso é ter falta de noção do que é a história do Sporting. O Sporting tem um título para o futebol. Tem Taça da das Liga, taças. tem da Liga Europa, duplica. não, mas é que, imagina, até
Para mim, fica o Porto, acho eu. Claro, Numa ficava- época em que não és campeão, não ganhas taças, mas ganhas Liga Europa. Não, ia é, para o Champions, não é uma garantes época isso. minimamente positiva. Vais à Champions diretamente, É ganhas muito um título positivo. europeu. muito És positivo. cabeça Eu de acho série minimamente- da Champions? Exato, E não acho minimamente que é um- positivo, eu acho. É muito positivo. Eu acho que é muito positivo. Exatamente. Eu acho que é o Ruben Amorim a delirar no momento em que diz isso. Eu acho que... É pá, ele basicamente diz que desisto, eu não acho que salva a ele desistiu. época devido ao campeonato aquém das expectativas, mas para mim, estupidez. eu assinava já se me dissesse o Sporting acaba em 10º campeonato, mas ganha a Liga Europa. Assino já é mais. Até em 15º. Se o Sporting não deixa, eu assino. Até podemos ir ao play-off e ganhar. Lá está, nós já não temos lugares nem diretos nem playoff para a Liga Europa. O Não. Sporting não vai ao playoff, vai à Conference League. Neste momento. Exato. No quarto lugar. Não, no quarto lugar. Quarto lugar é playoff para a Liga Europa, acho. Não há playoff, direito, não há não há direito. playoffs. O que perder. Ou se seja, perder no playoff. isso se a da Taça Champions é de que vai para a Portugal, Europa. isso se a Taça de Portugal Exato, for ok. para um clube que não Porto ou Braga. Sim, sim. Porque aí o lugar passa para o quarto. É impossível. É? Sim, Eu neste ia dizer momento que é temos um impossível, lugar mas europeu é garantido, possível. um lugar Champions garantido, outro playoff, outro para a Liga Europa e playoffs para a Conference, acho que é assim. Não, mas ficamos com mais um lugar da Liga Europa caso Exato. aconteça Por isto. causa da Taça. Pronto, se o Famalicão ganhar a Liga Europa, a Taça de Portugal, pronto, aí o Sporting está lixado. Sim. Não há de acontecer. Tom Blanco, pergunta para 10 milhões de euros. Certo. Ruben Amorim tem culpa? Ruben Amorim tem culpa, todos os intervenientes aqui têm a culpa. Agora, o que eu acho é o Ruben Amorim é o que tem menos culpa. Porque entre teimosias, entre muita má gestão de jogo contra o Porto, por exemplo, entre muitos erros, o homem tem culpa de uma época para a outra lhe vendam as peças que importam no plantel? Eu acho que não. Até pôr o Pota 8, que era uma coisa que ele estava completamente contra. Olha, não há Morita, quem é que eu suponho de Morita? Não existe. Então tens de lá improvisar alguém, meu. Não é que até o Tom Que é Longa defensivo, é para médio aceito. defensivo, não é para médio mais Era o que eu criativo. estava a dizer meu. logo no Sim. Ensino o Paulinho é parvo? É. Ensino o Adam é parvo? É. Ensino os Gai é parvo? É. Preferia que os Gai fosse para a B e viesse o Gonçalo Esteves para ser suplente do bailarino. Ensino o Trincão com uma amigdalita lá, o que é, desculpa que ele inventa. Todos os jogos o Trincão tem uma desculpa diferente para jogar mal. É uma amigdalita, está constipado contra o Aroca para a Taça da Liga e Então a constipação fez amigdalite. Pronto, sim, não sei, se calhar na próxima jornada tem uma Covid. gastroenterite, não sei, ou Covid, não faço ideia. O Trincão tem sempre uma desculpa para jogar mal. Pronto, agora, eu acho que isto aqui é que devia ser um ponto que dá para resolver já. Porque, a construção de plantel e tal, esperar pelo verão, é a vida. Agora, um ponto que dá para resolver já ou seja, atenuar o mau ambiente social que se vive no Sporting. Como é que isso se faz? Que era uma das especialidades de Ruben Amorim. Certo. Mas isto o Amorim, eu também, se fosse o Amorim, também já tinha mandado, se calhar, a malta do Sporting e a direção do Sporting para um certo sítio ao mesmo tempo, meu. Porque o Amorim é o único que dá a cara, é o único que tenta unir aquilo tudo em torno de um projeto, é o único. Quando é que foi a última vez que tu ouviste o Varandas a falar? Foi depois de um jogo para não sei o que da arbitragem. Sim, e Já depois nem lembro vem qual. dizer, e esta coisa estamos sempre a culpar a arbitragem, para mim também é algo parvo, porque já sabemos que a arbitragem portuguesa é do pior que existe, agora o João Pinheiro vai apitar a Itália e vê-se o que é. Eu acho que Então já vamos falar disso. Não, eu acho que aqui quando se entra na coisa do alguém foi roubado, eu acho que é parvo, porque eu acho que toda a gente é igualmente roubada, porque a arbitragem é má. Ponto. Não é por aí. Pronto, tirando o Porto é mais beneficiado. Continuando. Covid. Centralismo. Portanto, eu acho que esta coisa de estarmos a debruçar sobre a arbitragem, ainda das poucas vezes que alguém, nem é preciso ser o Presidente, alguém da estrutura aparece para dar justificações, é para falar da arbitragem, é parvo. Essa é a primeira. Pois, coitado, esta conferência de imprensa pós-Midtjylland é das coisas mais tristes que um gajo vê, que é o Ruben Amorim sentado ali durante 20 minutos a tentar dar explicações que ele não tem. Ou se tem, não pode dizer cá para fora. Porque, são decisões de estrutura. O que é que se pode fazer para atenuar um bocadinho o ambiente social? Em primeiro lugar, é a direção deixar cultivar um fosso cada vez maior num clube já dividido. Disseste que o Varandas pegou num clube dividido. É verdade. Mas o que é que... E vinha com aquele lema de unir o Sporting, era o lema da campanha dele, e que, uma pessoa até fica, ok, vamos lá unir o Sporting, todos a arrumar para o mesmo lado, etc. Onde é que está a unir o Sporting? É que tudo o que ele fez desde aí é cada vez mais o dividir para reinar, para conseguir estar ao de cima nisto tudo. É cada vez mais alimentar a central a odiar as claques a odiarem a central, tudo o que se fez aqui está errado. A que é que isso leva? Isto a juntar aos preços dos bilhetes, que é a coisa mais ridícula de sempre. É uma equipa, num péssimo momento, chegar a um jogo europeu e ter meia casa. Isto a nível anímico é bom. A equipa está num terrível momento, sentir que precisa de apoio, ver que tem meia casa que ia ser tranquilamente 11, 12 mil, se o Sporting não se tivesse andado à última hora, vamos dar convites.
Porque ninguém está a comprar bilhetes para este jogo, não nos vamos dar convites gratuitos a quem já comprou. Todo este processo de bilhética e não, bilhética também se diz. E de gestão social do clube, está tudo mal e é tudo para a malta que quer... Que pronto, não quer continuar com as homilias, mas que é para a malta que está no poder, continuar no poder um bocadinho mais. E enquanto esta direção não sair lá, eu não sei sinceramente o que é que há a ser do Sporting. Não acho que são os únicos culpados, mas acho que têm 90% da culpa. 10% para Ruben Amorim? Não só. Sabes, já agora, não só por porque... causa disso do Ruben Amorim, eu acho que ele já fez muito mais do que está a fazer. E acho que pode fazer muito mais do que está a fazer. De acordo. Mano, eu se fosse o Amorim já tinha ido embora. Sinceramente. De acordo também. também. Sinceramente. Claro, também. E acho que ele está a fazer por querer ir embora. Eu já não me lembro, eu já nem sei as vezes que o Ruben Amorim disse: se me quiserem fora nem precisam de pagar. Não, mas o Conceição também chegou a dizer isso algumas vezes. Sim, mas a Conceição diz isso quando o Porto perde depois de uma sequência de 10 jogos a ganhar e está no segundo lugar ou no primeiro, ou está para alguma coisa. Amorim não. Certo. Acho que são coisas diferentes. Porque esta direção sabe que a partir do momento que o Amorim sai... Em 6 anos o Conceição disse isso 2 vezes. O Amorim na última época já disse 4 ou 5. Certo, concordo. E acho que o jogo contra o Porto mostra que o Amorim não está a fazer o suficiente pela união dentro do balneário, que é o que ele controla. E eu acho que ele, nesse aspecto, tem de fazer muito mais. A questão das substituições é inadmissível. É inadmissível. Acho que no momento em que o Sporting vive, como é que um treinador consegue tirar um jogador à meia hora e pô-lo outro 15 minutos, dos 50 aos 75... E dos jogadores mais cascados... Exato, dos que sofrem mais pelos adeptos, e as duas situações no mesmo jogo. Como é que num jogo em que isto tudo acontece... Num clássico, como é que num jogo em que isto tudo acontece, como é que cabe isso na cabeça do Amorim? É algo que eu não percebo mesmo. Por isso é que eu digo, o Amorim podia fazer muito mais, já fez muito mais noutras situações, e isto só piora a situação em que o Sporting está. E portanto, eu acho que o Amorim tem vindo a aumentar a sua percentagem de culpa na situação do Sporting. De acordo. Eu quero só dar aqui, que eu vim sobretudo para falar da questão do plantel. Eu sei que já falámos aqui muito do plantel, mas reparem na diferença abismal no espaço de 3 anos do 11 do Sporting. 2 vá. Adam, que há uns anos, 2 anos, era melhor do que é agora. Porro, Coates, Fedal, Inácio, Nuno Mendes, Palhinha e Mateus, Pote, Sarabia e Paulinho. Sendo que aqui o 12º jogador, à partida, era o Nuno Santos. Agora, um Adam, claramente em fase descendente da carreira, Nuno Santos, um Coates pior, claramente, Inácio, eu me colocaria o Saint Just, não sei se esta tripla de centrais mesmo assim não ganha a anterior, ou Mateus Reis, não sei, quem colocarias? Saint Just ou Mateus Reis? Eu sinceramente, a minha tripla de centrais do Sporting, todos em forma, para mim é Coates, Saint Just e Mateus Reis. Ou acho que sem Inácio? Ou seja, entre Mateus Reis ou Inácio depende um bocadinho como é que queres o jogo. Se queres os centrais do Sporting quase como laterais, e o Santos Justo faz isso muito bem, o Mateus Reis também, ou se queres o Sporting um bocadinho mais fechado e com mais bola no central, e o Inácio é muito bom. Depois Bellerin, que é claramente inferior ao Porro neste momento. O Garte Morita não tem comparação neste momento com Palhinha e Mateus. Claro. Depois um Pote que também não está... Não é o Pote, exatamente. Edwards, que é pior que Sarabia, apesar de estar a fazer uma boa época. E um Paulinho moribundo. E não há, neste momento, um 12º jogador do Sporting. O Nuno Santos entraram todos os jogos. É os gajos. Enquanto que o Benfica tem um 12º, um 13º, um 14º, um 15º. O Benfica, contra o Clube Rouge, tinha Gonçalo Guedes e David Neres no banco. Só para a frente, não é? Só para a frente. Que eram titulares de caras no Sporting, e eu até diria no Porto, talvez. Só o Gonçalo Guedes, o de Neres já não sei. Galeno e PP estão muito bem agora. Não sei. Os Guedes também dá a jogar ponta lança, não? Sim. Era Taremi foi por causa do... Contar Nilsson. Mas esse não está lesionado, já voltou. Ok. Eu quero só fechar aqui o Estava assunto do lesionado plantel, no Porto, mas... que é... E pegar aqui no tema Amorim, que é... Eu responsabilizo muito o Ruben Amorim.
Para mim, o modelo de jogo ideal para o Sporting, porque toda a gente já percebeu como é que o Sporting joga. É bola para as alas, cruzamento. Leva um gol, o jogo está ganho. Sim, Exato. o Sporting tem zero. Na primeira época do Sporting com o Ruben Amorim, eu até me lembro de dizer que o Sporting era muito previsível, mas muito difícil de bater. Agora toda a gente aprendeu como anular. Agora não. Lá está, esse é o problema de uma equipa que é previsível. Até podes... porque a previsibilidade tem esse aspecto de que tu, como não estás habituado a essa previsibilidade das equipas, não sabes como é que has de combater. Mas a partir do momento em que fazes, eu falo do caso do Porto, nos últimos anos já fizemos aí 6 jogos ou 7 sem campeonato e Taça de Portugal, não sei o quê, que chegas a um ponto em que toda a gente já sabe como é que há de bater este Sporting. Sim, atenção, acho que há uma grande diferença no modelo de jogo do Sporting do início para agora, que é perdeu o Mateus Nunes e o Palhinha, que viram muito bem o jogo, bolas altas e tensas para o lateral. E acho que é outra questão. E não está a haver tanto isso, não vejo tanto concordo isso neste plenamente. Sporting. Não, mas eu acho que uma coisa que é ainda mais importante neste sistema do Ruben Amorim são os laterais. Sim. São 2 laterais neste momento, que são o Bellerin e o Nuno Santos. E o Nuno Santos para mim é o melhor jogador do Sporting nesta época. Mas os dois têm 0 para 1. Enquanto no ano do título, Nuno Mendes e Porro. Isso eram alas absurdos. Não, mas a questão é que nem era preciso ter Nem a qualidade nem a nível de Liga Portuguesa. Ter Nuno Mendes e Porro nas aulas não é nível de Liga Portuguesa. Certo, Enquanto concordo. os Bellerin faz 50 minutos, acabou? Não consegue Concordo, mais. mas são alas que eram o ponto forte deles, mesmo que fossem se calhar um bocadinho mais fracos em termos qualitativos. O ponto forte deles é 1 para 1, é desequilíbrios, é procurar velocidade. essa coisa, exatamente. Enquanto que, ok que eram fora de série, enquanto que agora nem Bellerin, nem Gaio, nem Nuno Santos, nem Mateus Reis têm isso 1 para 1, porque não têm. Pronto. Sim. Então, para fechar aqui, qual é que seria o vosso modelo de jogo, sistema tático e 11 do Sporting? Isto não estava planeado, é só lançar aqui para acabar. Eu como preparei, deixo assim tempo para pensar. Para mim era... Se tivessem eu não todos conheço disponíveis... todos disponíveis. Mas é para agora, a questão é, vais meter um novo sistema agora? Lá vão mais Não, 6, sem pensar em Exato, jogos, é isso, jogos é e isso. nada. O teu É, ideal. como estava. Ideal. Estava. Neste momento, como não conheço esse guarda-redes da formação de 17 anos, que estava, quando estava no 0-0 olhei para ele, este não conta. Vamos ver se dá o jogo. Portanto, eu também não tenho confiança no Franco Israel nem no André Paulo. Portanto, André Paulo campeão. André Paulo campeão nacional. Adam, colocaria Adam, Bellerin, todos em forma. Santos Justo, Inácio, Mateus Reis. Meio que é meio complicado. Ugarte e Morita. Nuno Santos, 4-2-3-1. Pote, Edwards, Chermiti. Pronto, concordo, em absoluto. Não, tirando o Adam e Diego Calais. No resto concordo. Diego Calais. Gil. Estou a pensar, mas parece-me bem. Eu estou tão formatado a ver o Sporting em 3 centrais. Não, mas a questão é que o Bragança agora depois da lesão é o mesmo Daniel Bragança de antes. É isso. Se fosse o Dantes, quer dizer, ainda assim o Dantes comparado a este Morita, se calhar jogava-se num 4-3-3 e o Pote como banco, não sei. Como é que foi Minha meio campo, o Palhinho, Ugarte e Ugarte? Morita. Palhinha, não. O Ugarte e Ugarte e Morita. Morita. Nuno Santos, Pote, a 10. Edwards, Chermiti. Então, ou seja, a Liga Portuguesa não é uma liga onde possa jogar Nuno constantemente com 3 centrais. Santos Santos extremo? direita, Não, esquerda, extremo esquerdo. Edwards Edwards na direita, Chermiti na frente e Pote a 10. Pote, yeah. Concordo também. Pá, a minha única questão é o Nuno Santos, mas não há melhor. Então onde é que Só colocarias o Nuno Santos? querias por onde? Não, quanto muita lateral. Não, Mateus Reis. Não, Mateus Reis é seguro no sistema 4, não é por aí. Jogou assim a vida toda no Mas o canal. Nuno Santos para mim já não tem. Não sei se tem meu qualidade para Deus. ser extremo. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não sei se é só o melhor gajo do Sporting, meu. Vamos fechar isto. A lateral. A lateral. Ai. É lateral, pá, não é lateral, aquilo não é lateral, aquilo é... Pronto, é um ala. Acho que não é um chamar. extremo assim criativo por aí afora. Então o Nuno Santos, Mas claro no que ano tem do título, qualidade. era extremo. Eu sei, Pá. mas claro que tem qualidade para o Sporting neste momento. Molas. De longe, de longe. Não, e apoiado por um Mateus Reis, que é um jogador que está sempre E é um com a gajo frente para super trás. eficaz, lá está, não é preciso, não tem essa criatividade que se calhar o sistema precisa, mas eu... Eu vou só dar aqui uma dica ao Nuno Santos. Nuno Santos, se és ouvir isto, e tu sabes que eu não gosto nada de E ele ti, está. Calma, Rui Santos, sim. para de fazer cruzamentos de letra. Pá, Pois é. O homem não O gajo só tem... sabe fazer isso. Mano, se o homem não tem pé direito, queres fazer o quê? O eletrotrivela, É meu. verdade.
Era tipo o Quaresma no minha pé esquerdo mandava trivelas. A situação. Muito bem. Olha, depois deste disparate do Gil, vamos encerrar por aqui o episódio. Antes disso, vamos aqui às nossas rubricas. João Blanco, o teu facto. Portanto, perdi a minha rubrica. Eu também perdi a minha. Pronto. Está aqui. Portanto, Sporting a empatar em casa na primeira mão de uma eliminatória europeia. Aconteceu 12 vezes, com 10 eliminações e 2 qualificações. As qualificações do Sporting, depois de empatar em casa na primeira mão, foram em 2009 com o Twente e em 2017 com o Steaua de Bucareste. Portanto, a seguir acho que é um Rocha. Comento cultural. Bem, olha, vou recomendar aqui um filme que não sabia a existência dele, mas é de 2019. Aí vi no outro dia um certo, que é sobre um guarda-redes nazi alemão, Bert Trautmann. Não sei se já ouviram falar. Que ouvi falar. É um guarda-redes lendário do Manchester City, pelos vistos. E ele basicamente era paraquedista, teve um acidente durante a Segunda Guerra Mundial e ficou preso em Inglaterra. E depois basicamente ele ficou com o pescoço partido, então andava sempre com uma proteção no pescoço. E basicamente na prisão, a jogar futebol com o resto dos prisioneiros, ele demonstrou ser um grande guarda-redes. Até que depois acho que depois de sair da prisão começou a fazer uns treinos numa equipa amadora e uns olheiros quiseram-no levar a treinar numa equipa, a jogar numa equipa um pouco mais a sério. Com o pescoço partido. Com o pescoço partido. E ele acho que nesse jogo defendeu tudo e acabou por ser levado para o Manchester City e ganhou taça com o Manchester City, até dos poucos títulos dessa altura que o City tem. E é isso. O filme eu não sei se é em português, se chama Bert Trautmann, ou em inglês chama-se The Keeper, portanto fica aqui as duas vertentes para pesquisarem. E agora, já não sei para qual vocês... É Gil? Então Gil, o teu comentário é semanal. Pá. É que vai-nos passar para o Rodrigo, portanto. É verdade. Ok. Pronto, eu hoje vou fazer aqui um comentário, se calhar que é um bocadinho polémico. Deixa-me adivinhar. É sobre o Benfica. É. O tema não é sobre o Benfica, mas o comentário é tirado do Rui Costa e não tem explicação. Quantas declarações do Rui Costa que o gajo já foi buscar? Não acredito. Não tem explicação. É este o comentário. É o quê? É isso? Não tem explicação. Pronto. Onde é que ele fez esse comentário? É isso que eu já vou enquadrar. Não foi no túnel. Foi depois de... O Rui dos túneis, não é? Túnel já é especialista. Deixa-me só dar aqui um comentário que o Gil, antes de começar este episódio, disse: eu vou cascar na arbitragem. Força, Gil. Exatamente, é sobre isso. Exatamente. Pronto, já sabemos todos pobre, já para não dizer Paupérrimo. fraquíssima arbitragem portuguesa. Agora, quando nós temos um árbitro, Tiago Martins é o nome dele já agora. Chamar pelos nomes. Exatamente. Pronto, Já agora. Aparentemente este programa passou a ser um espaço de propaganda benfiquista. Quem não quiser passa à frente. 2 semanas antes tinha chamado o árbitro no jogo com o Sporting para ir ver um penalti muito mais duvidoso do que este, que não consegue assinalar um penalti que é claríssimo, é uma carga por trás no Guedes dentro da área. E pior que este Tiago Martins... Já vi vídeos do Guedes a aguentar grandes cargas nas costas. Normal, mas claro que se o jogador sofre falta tem de vender a falta, ou não é? Então é aquele lance do Gonçalo Ramos aos 90 minutos do mesmo jogo, não é? Sim. Pronto. Essa é outra também que não é penalti, mas é um lance em que ele acerta no joelho, portanto lesiona-se e, como é óbvio, cai e não podia continuar a andar se lesiona. Mas pronto. E o Fábio Melo, que era o senhor que estava no VAR, ainda é pior, porque já na equipa B fez várias cagadas, vamos dizer mesmo assim. Isso é o João Afonso. Não, esse também, esse é outro. Mas o senhor Fábio Melo já fez várias péssimas exibições pela equipa B do Benfica. Não lhe acontece nada, 2 erros grosseiros nesse jogo, não lhe acontece nada, está a arbitrar agora no vídeo-árbitro do Sporting Chaves, ou Chaves Sporting. Está lá no vídeo-árbitro novamente, feliz da vida e pronto, e segue o jogo, nada, não há consequências, nem para ele nem para o Tiago Martins. Enquanto nós tivemos, por exemplo, outro dia, na quarta-feira, um jogo da Champions, do Sr. David em Massa, que faz uma arbitragem espetacular, que deve ser uma modalidade totalmente diferente. Já agora, ontem, o francês que apitou o Sporting também... Que se chamava François, já agora. Que também faz uma arbitragem espetacular. E depois é estas comparações, quer dizer, é um bocado triste
o nosso campeonato ser assim, mas eu digo, federação, naturalizem os árbitros, faz favor, já que naturalizam o Otávio e Mateus Nunes, naturalizem também os árbitros, que acho que faziam bem. Se fosse para que os árbitros brasileiros também não são nada especial, mas Não tem ok. de ser. Aqui Não depois- tem de ser brasileiros. Só dizer naturalizem Sim, olha, os só, árbitros. mas naturalizem só os bons, não é? Pois. Tá. Acho que já Já podia agora. ser essa que eu antes tinha também, é verdade, de que os árbitros beneficiam um clube. Exceto naquela época dos mails e não sei o quê, que já se provou que Sim, existia. é pá, se falarmos também do apito portista Ah, a falar, Jesus! meu O Deus. Portista a falar. Não, mas nestas épocas, eu acho que este tipo de jogos, acreditar-se que um árbitro está a beneficiar um clube em prol do outro, acho que não faz muito sentido, acho que é uma questão só de eles serem Eu vou ter de fracos. dizer isto. Na arbitragem, não, que já agora digo já também uma agora. coisa sobre isto, que é, disse isto exatamente ao Gil, quando vai chorar com o jogo com o Braga, blá blá, epá, eu, para mim, ouvir um portista ou um benfiquista, tendo em conta os últimos 20 anos do panorama nacional e o que é que Pinto da Costa e Vieira já andaram a fazer por cá, ouvir reclamações de benfiquistas e portistas sobre arbitragem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Vale zero. Deixa só Zero, dizer. para mim. Mas isso não há superioridade moral. Não, e Não não há é reclamações de superioridade arbitragem, moral. não é reclamações de arbitragem dizer que um árbitro é incompetente. É reclamações de arbitragem dizer que estão a ser roubados. Que é toda uma Lá guerra. está, é isso que É eu estou toda a uma dizer. guerra contra o nosso Nas glorioso. Mas é isso últimas que eu estou a 3 dizer. épocas é isso que tem acontecido. É toda uma imagem propagandística que já ninguém consegue Nas comprar. últimas 3 Bem, épocas vamos- é isso que tem ninguém. acontecido. Vamos Nas tentar não últimas ser um épocas, prolongamento, por favor. Dizer que nas últimas épocas o Benfica perdeu jogos que perdeu por causa da arbitragem, Eu é não viver disse noutro isso. mundo. Então pronto, então não é roubados. Pronto, Pode ser obrigado. roubado. Exatamente. O clube pode ser roubado, mas perder ou ganhar na mesma. Se tu não perdes os jogos que perdeste por causa da arbitragem, não foste roubado. Certo. Não, mas tu perdes um jogo por causa da arbitragem, foste roubado. Nesse jogo. Então, mas é isso que eu estou a dizer. Sim. Exatamente o contrário. Sim, mas tu também podes perder um Bem, jogo. o emplástico, sim. o emplástico que eu tenho hoje, é claro que eu fui buscar um jogador do Midland, chama-se Rafael van der Vaart. Ele começa a carreira no Ajax, faz toda a formação, grande parte dela no Ajax, vai para o Hamburgo, faz grandes épocas, vai 2 épocas para o Real Madrid, onde vai mais ou menos, Eu não me lembrava dessa. vai para, olha, emposta 2 vezes, vai para o Tottenham, onde joga muito bem, tem ótimos números, volta para o Hamburgo, depois em 2015-2016 vai para o Betis, esta também não fazia ideia, onde faz 9 jogos, e depois disso faz 2 épocas no Midland, épocas até medíocres, tanto que na segunda época faz 2 jogos, e encerra a carreira num clube que há de se pronunciar algo como Esbjerg. Portanto, Rafael van der Vaart é o nosso emplastro de hoje. Muito bem. Foi isto, é. Chegámos ao final de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Viva o Benfica e até à próxima. Chega, não vamos acabar assim, não vamos acabar É que assim. isto é que eu odeio quando estes dois vêm. Acaba tudo, Blake, acaba tudo. É que é uma imagem Acaba propagandística. Malta, muito obrigado por terem ouvido. Cascar no Sporting é sempre bom. Um abraço, até à próxima. E viva o Benfica. Sinceramente. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!